E se o colapso do sonho americano não viesse com um estouro, mas com uma fábrica esvaziada em Iowa? E se a sentença de morte da promessa America First não fosse assinada por Pequim, nem por Bruxelas, mas por um homem envolto em bandeiras americanas, gritando patriotismo enquanto acendia o pavio sob a própria economia? Hoje, custa $0 por hora manter um mecânico da John Deere parado em Dubuque, Iowa. 0. Porque ele não está trabalhando, porque a máquina que ele deveria consertar está a 1000 quilômetros dali sendo montada em Ramos Arizpe, México. Isso não é apenas uma mudança de fábrica, é um sinal dos tempos, uma rachadura invisível no motor que por décadas impulsionou a economia rural dos Estados Unidos, uma rachadura que não veio de fora, mas de dentro e que está prestes a transformar um conflito isolado entre um ex-presidente e um fabricante de tratores na ponta visível de uma crise sistêmica. No dia 23 de setembro de 2024, Donald Trump subiu a um palco decorado com bandeiras, sorriu para os flashes e fez o que faz de melhor: explodiu uma narrativa. Só que desta vez, o alvo não foi a China, não foi a União Europeia. O alvo foi um símbolo profundamente americano: John Deere, o gigante verde, o trator dos campos de milho, a marca tatuada na alma do meio-oeste. Seu anúncio foi curto, direto e inflamatório: 200% de tarifa sobre qualquer produto agrícola ou peça que atravessasse a fronteira com o México. A reação imediata? Ações da Deere caíram 1,5% em poucas horas. Mas o mercado não estava apavorado com a tarifa em si. Estava digerindo um erro tático grotesco. Trump esqueceu que ele mesmo assinou, em 2020, o USMCA, o acordo comercial que substituiu o NAFTA e que garante tarifas zero entre Estados Unidos, México e Canadá para bens como tratores. O próprio acordo que ele vendeu como seu maior triunfo comercial agora torna sua retórica ilegal. Mas vamos voltar para Dubuque. Ali, nos corredores das linhas de montagem da John Deere, essa disputa não é apenas política. É sobre sobrevivência, sobre uma empresa que há 188 anos representa a força agrícola dos Estados Unidos e que agora precisa escolher: lealdade ou lógica. Veja os números. Eles não mentem, não se emocionam, não vestem bandeiras, apenas gritam verdades incômodas. O salário médio de um operador de linha nos Estados Unidos gira em torno de $26 por hora. No México, menos de $9. Agora multiplique isso por centenas de milhares de horas, por ano, por fábrica. Adicione a isso as regras ambientais da EPA, que a cada ano se tornam mais complexas, caras, limitantes. Some os custos com compliance, licenciamento, ações trabalhistas, processos ambientais, obrigações sindicais. E agora olhe para o cenário externo. Os mercados na Índia, China e Brasil explodindo em demanda por máquinas agrícolas mais baratas, com tecnologias adaptadas às suas realidades locais. Enquanto os Estados Unidos discutem tarifas, o resto do mundo planta, colhe e lucra. Enquanto a política grita, a economia calcula. A John Deere, então, responde como qualquer empresa privada de capital aberto responderia: reage à matemática, não ao marketing político. Já em meados de 2024, anunciou discretamente que parte de sua produção seria transferida de Iowa para o México até 2026. Não por capricho, não por ideologia, por pura necessidade. Porque enquanto concorrentes como Mahindra, da Índia, e Kubota, do Japão, oferecem tratores competitivos por até 30% menos, os produtores americanos estão sendo espremidos. E se a John Deere não se adapta, ela morre. Simples assim. Mas aí entra a peça que falta nesse quebra-cabeça: você. Você que vai ao supermercado, que compra leite, pão, carne. Você que não está nem aí para tratores, mas que vai sentir essa disputa na carne. Porque se a tarifa de Trump se tornar realidade, um trator que hoje custa $250 mil pode chegar a $500 mil. E quem absorve essa conta? O agricultor? Não. Ele repassa. O trigo vai custar mais, a ração também. A logística vai doer. O preço final? Você paga. No pão, no bife, no tomate. E agora pergunte-se: quem realmente está te traindo? A John Deere, que busca manter competitividade global? Ou um político que cria narrativas de traição enquanto ataca os pilares econômicos que ele mesmo ajudou a erguer? Porque há um detalhe que ninguém te contou. A Wall Street aplaudiu. Enquanto os patriotas queimavam bonés verdes em protesto, os investidores viam uma jogada de mestre. Em vez de entrar em guerra com Trump, a John Deere se calou. Sem cartas abertas, sem coletiva, sem briga pública. Eles simplesmente continuaram se movendo. Enquanto Trump gritava manchetes, a Deere erguia fábricas em 30 países. Enquanto a política falava em vender a pátria, a empresa garantia contratos em 130 mercados. Na China, onde a guerra comercial devastou a entrada de muitas marcas americanas, a John Deere ainda é bem-vinda. Por quê? Porque ela entende o jogo.
e joga como se estivesse 3 casas à frente. Mas e o Ron? O Ron é o fazendeiro do Missouri. Acorda cedo. Trabalha com honestidade. Cresceu com o pai dizendo que Deere é coisa de americano de verdade. Hoje ele vê as manchetes, vê Trump gritar traição e pensa, por que eles não constroem aqui? Por que eles estão indo embora? Ron tem razão, mas só em parte. Porque a verdade é que montar uma fábrica nos Estados Unidos hoje é como tentar assar um pão dentro de um tribunal. Você pode até ter os ingredientes, mas entre reguladores, fiscais, advogados e políticos querendo aparecer, tudo que sai é um pedaço de massa seca e insossa, longe do que poderia ser. E é aí que mora o verdadeiro dilema. A John Deere não quer destruir o sonho americano. Ela quer sobreviver a ele. Ela não se colocou contra Trump publicamente porque não precisa. Ela não vai absorver o custo da tarifa porque não é uma ONG. Ela não vai pedir desculpas por se adaptar porque esse é o jogo do mercado global. Ela simplesmente vai repassar o custo ao agricultor, ao distribuidor, a você. Imagine entrar num supermercado qualquer. As luzes são as mesmas. As gôndolas estão cheias. Os produtos, organizados como sempre. Mas algo mudou. Você pega um pacote de pão, olha o preço e franze a testa. R$3 mais caro do que na semana passada. Vai para o arroz, mais 2. Carne? Nem se fala. E você pensa, deve ser inflação coisa do mercado. Só que não é. É o reflexo de algo que começou milhares de quilômetros longe dali, com um discurso inflamado e uma promessa de proteção ao trabalhador americano. Mas a verdade, o trabalhador é quem mais perde. Esse é o jogo sujo das tarifas. Na teoria, são uma barreira, uma forma de proteger empregos, defender indústrias, levantar muros contra a concorrência desleal. Na prática, são impostos camuflados, uma conta que você paga sem perceber, toda vez que abre a carteira. E não estamos falando de teoria econômica em livros antigos. Estamos falando do seu carrinho de compras, do boleto do seu trator, do preço do seu almoço. A jogada de Trump com a John Deere não é apenas uma provocação contra uma empresa. É a repetição de um padrão. Eleger vilões, apontar dedos, criar heróis falsos e depois sumir no momento em que a fatura chega. Vamos até o campo. Em um rancho nos arredores de Salina, Kansas, o agricultor Terry Hollis, 61 anos, está prestes a substituir seu trator antigo. O modelo já não responde como antes, e a próxima colheita exige precisão, força e confiabilidade. Ele pesquisou, planejou, negociou com o banco. A escolha? Um novo John Deere 8R, avaliado em cerca de $270 mil. Mas no meio do processo, a notícia: possível tarifa de 200% sobre máquinas importadas do México, mesmo que apenas parte dos componentes venham de lá. O banco recua. O valor do financiamento muda. O trator, que custaria $270 mil, pode saltar para $450 mil ou mais. Terry desiste. Suspende a compra. E faz uma escolha que parece pequena, mas tem ecos devastadores. Usa o trator antigo por mais uma temporada. Menor produtividade. Mais risco de falhas. Menor retorno. Esse gesto isolado se repete milhares de vezes, em milhares de fazendas. E cada uma dessas decisões é uma gota de óleo pingando no motor da economia. É assim que os sistemas quebram. Não com guerras ou explosões, mas com milhares de pequenas hesitações alimentadas pelo medo. Agora pense na distribuidora agrícola Valley Ag Supply, em Nebraska. 3 funcionários são demitidos em novembro. Não porque o mercado está em colapso, mas porque ninguém quer comprar máquinas enquanto paira a ameaça de uma tarifa brutal. As vendas param, os estoques se acumulam, os vendedores entram em pânico e lá está você, em sua cidade, se perguntando: por que os preços estão subindo se está tudo parado? Porque o sistema não quebrou por falta de produção, mas por excesso de incerteza. E é aqui que a farsa se revela. As tarifas não são escudos. São armas de curto alcance que explodem no colo de quem mais precisa de estabilidade. O fazendeiro paga. O consumidor paga. O pequeno comerciante paga. E quem ganha? A resposta é cruel e direta. Quem entende o jogo o suficiente para lucrar com o caos. Enquanto a narrativa pública grita América traída, nos bastidores, a John Deere já reposicionou sua estratégia. Transfere modelos de menor margem para o México. Protege suas linhas premium nos estados-chave como Iowa, Illinois, Geórgia. Usa as receitas internacionais para continuar investindo em inovação doméstica. E o mais brilhante, não reage à altura de Trump, não entra na guerra de palavras, não dá entrevistas. Eles apenas agem. Enquanto você está preso em manchetes, eles estão reposicionando fábricas. Enquanto os políticos gritam traição, eles estão ampliando market share na Índia e China. E enquanto a América se debate em guerras culturais, a Deere consolida seu império global. Mas e a bandeira? E o patriotismo?
E o América em primeiro lugar? Quando uma empresa americana decide sair dos Estados Unidos por motivos fiscais, regulatórios e salariais, é traição. Mas quando o sistema político não entrega infraestrutura, segurança jurídica ou incentivos para manter essa empresa no país, isso não é considerado traição? Afinal, se você culpa a empresa por sair, não deveria também culpar o governo por não criar condições para que ela fique. E se você não quer pagar mais caro no mercado, não deveria exigir previsibilidade econômica, em vez de slogans vazios? Essas são perguntas que nunca aparecem no discurso de Trump, porque são difíceis, complexas, e não cabem num tweet ou num adesivo de para-choque. É mais fácil gritar "John Deere traidora" do que explicar por que o próprio governo americano tornou sua permanência menos viável que sua saída. E talvez o mais perverso disso tudo é que, enquanto Trump vende a imagem de protetor da pátria, ele próprio colocou o USMCA em risco com suas ameaças. O mesmo acordo que ele vendeu como vitória pode ser anulado na prática se suas tarifas forem implementadas. Imagine, o México retaliando com taxas sobre milho americano, carne, soja e tecnologia agrícola. Uma guerra comercial real, alimentada por uma guerra emocional. E quem vai ganhar essa guerra? O investidor de Singapura, o fornecedor da Malásia, o banco suíço que lucra com a volatilidade. E quem vai perder? Você. Terry. Valley Egg Supply. Todos nós. Porque quando você transforma a economia em um espetáculo, o público vira vítima. E essa é a genialidade perversa do momento em que vivemos. Tudo é narrativa, mas a conta é real. Enquanto Trump escolhe vilões convenientes, o preço que você paga não é simbólico. É financeiro, emocional, estrutural. E a pergunta mais importante que ninguém está fazendo é: será que o sistema americano ainda funciona? Se proteger a indústria significa punir quem compra. Se gerar manchete vale mais que gerar estabilidade. Se vencer a guerra cultural é mais importante que vencer a batalha econômica. Quem está realmente ganhando e quem está torcendo pela sua derrota sem você nem perceber? Essa história não é sobre um trator. É sobre o preço da distração. Sobre como estamos tão ocupados, olhando para os vilões fabricados, que não percebemos que o verdadeiro inimigo está na estrutura que já não entrega o que promete. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Você sabia que, enquanto o governo dos Estados Unidos discute tarifas com base em discursos inflamados, a John Deere já lucra mais fora dos Estados Unidos do que dentro? Não é especulação, é fato. No terceiro trimestre de 2024, a gigante verde registrou um crescimento de 18% em receitas internacionais, ao mesmo tempo em que o lucro agrícola doméstico americano caiu 13%. E se isso não soa como um alerta de emergência, talvez você esteja acostumado demais a ver as sirenes desligadas. Porque essa não é apenas uma história sobre uma empresa que expande, é uma história sobre um país que encolhe por escolha própria. Você já se perguntou por que a Deere está sendo chamada de traidora, enquanto empresas como Apple, Nike, GE, Amazon, há muito tempo operam com maior intensidade no exterior e não enfrentam a mesma fúria pública? Talvez porque a John Deere machuca mais. Ela está ligada à identidade americana. Ela remete ao campo, à honestidade do trabalho braçal, à imagem idealizada de um país que se constrói com suor e rodas sujas de barro. Ver essa empresa sendo acusada de traição é como descobrir que o mascote da escola está jogando pelo time rival. Se manter a produção nos Estados Unidos é uma obrigação moral, por que o próprio sistema pune quem tenta cumpri-la? Vamos aos números novamente, não para te entediar, mas para te tirar da ilusão. Produzir uma colheitadeira média em Illinois custa aproximadamente 42% mais do que fabricar o mesmo modelo em uma planta no México. Não só por causa da mão de obra, mas pelos custos com energia, transporte, seguros, licenciamento ambiental, impostos estaduais e federais, e uma infinidade de regulamentações que mudam de estado para estado. Agora imagine que você é CEO da John Deere. Você tem acionistas para responder. Você compete com a Mahindra da Índia e a Kubota do Japão, que vendem por até 30% menos. E o mercado internacional, especialmente Brasil, Índia e China, está faminto por máquinas mais baratas e mais simples. Você ficaria nos Estados Unidos por orgulho patriótico? Ou salvaria a empresa de um colapso certo em 5 anos? A resposta parece óbvia, mas é desconfortável. E o desconforto vem de menos que a indignação. Enquanto os discursos públicos tentam pintar John Deere como vilã, ela está jogando um jogo muito mais avançado. Você sabia que a Deere mantém operações em 30 países? Que ela vende em mais de 130 mercados? Que na China, em pleno clima de hostilidade a produtos ocidentais, ela ainda é uma das únicas marcas americanas recebidas com respeito? Por quê? Porque ela entendeu algo que muitos políticos ainda não. Não há mais espaço para amadorismo geopolítico.
A nova ordem econômica não é baseada em slogans, mas em logística, previsibilidade e diplomacia empresarial. Não lidera quem fala mais alto, mas quem entrega com mais consistência. Enquanto Trump fazia barulho na TV, a John Deere fechava um acordo de fornecimento de tratores adaptados para a agricultura de precisão com o governo indiano. Enquanto se discutia fábricas patrióticas, a empresa estava automando linhas de produção na Alemanha e financiando centros de inovação no Japão. Quer a parte mais surpreendente? A própria Deere já esperava a reação política. Já tinha planos de contingência para cada cenário. Não é que ela foi pega de surpresa. Ela antecipou, estudou, calculou e não entrou em pânico. Enquanto o público discute emocionalmente, ela age clinicamente. Cada movimento da Deere é um espelho da realidade que os Estados Unidos se recusam a enfrentar. A verdade inconveniente é que a globalização venceu não por ideologia, mas por eficiência. E quem insiste em lutar com ferramentas antigas vai ser atropelado por quem já entendeu o novo jogo. Imagine uma partida de xadrez onde um lado ainda está tentando entender como os peões se movem, enquanto o outro já planeja o checkmate 7 jogadas à frente. Esse é o verdadeiro conflito. E talvez seja por isso que tantos se apegam ao emocional. Porque é duro aceitar que fomos deixados para trás, não por trapaça, mas por lentidão. Enquanto se grita América primeiro, o Canadá assina contratos de fornecimento com a Europa. Enquanto se fala em tarifas, a Índia investe em energia verde e mecanização agrícola com financiamento chinês. Estamos discutindo bandeiras enquanto o resto do mundo está discutindo protocolos, inovação e escala. E se você acha que isso é apenas sobre tratores, pense de novo. O mesmo acontece com semicondutores, com energia, com alimentos, com logística marítima. Cada um desses setores está sendo reconfigurado sem a supervisão ou o protagonismo americano. Porque o que está em jogo aqui não é um produto, mas a relevância de um país num mundo que não espera mais. E enquanto tudo isso acontece, muitos ainda estão presos a um debate binário. John Deere é patriótica ou traidora? Mas essa pergunta está 15 casas atrás no tabuleiro. A pergunta real é: o sistema americano permite que empresas sejam competitivas sem sair do país? Ou a única forma de sobreviver é sair calado antes que te acusem de traição? E talvez o mais perigoso de tudo seja isso. Não há meio termo. Se você defende a Deere, é um globalista vendido. Se você critica, é um ignorante anticapitalista. E nesse fogo cruzado, perde-se a única coisa que poderia nos salvar: a nuance. A capacidade de ver que a John Deere não é heroína nem vilã. É um termômetro, um sintoma, um reflexo do que acontece quando um sistema é incapaz de acompanhar o mundo que ajudou a construir. O verdadeiro America First não está em manter empresas nos Estados Unidos, está em tornar o país um lugar onde elas queiram ficar. Mas para isso, seria preciso abandonar a zona de conforto do discurso fácil. Seria preciso enfrentar a dor da adaptação, a vergonha do atraso e a coragem da reconstrução. Se essa reflexão te provocou, curta o vídeo agora. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não joga para a plateia. A gente joga para mudar o jogo. E se o colapso de um país não viesse com tiros, mas com dúvidas? E se o verdadeiro inimigo da estabilidade não fosse um exército estrangeiro ou um bilionário ganancioso, mas a sensação constante de que algo está para desabar, mesmo que ninguém saiba exatamente o quê? Essa é a atmosfera que hoje paira sobre o coração econômico da América. Nos últimos meses, esse sentimento tomou conta do setor agrícola americano. Mas ele é apenas a ponta do iceberg. Porque quando a guerra entre palavras e realidade explode, quem sangra é quem está no meio do caminho. E o nome desse campo de batalha é simples: confiança. Vamos a um exemplo real, longe de Wall Street e das manchetes. Lester McCoy, 54 anos, é dono de uma pequena loja de máquinas agrícolas em Springfield, Missouri. Há 27 anos, ele trabalha com 3 marcas: John Deere, Case e Kubota. Em setembro de 2024, ele assinaria um novo contrato de fornecimento com a Deere. Nada fora do normal. Mas aí veio a coletiva de Trump. A ameaça dos 200% de tarifa. E então, o telefone parou de tocar. Durante 2 semanas inteiras, Lester não vendeu uma única máquina. Clientes que já estavam com crédito aprovado recuaram. Proprietários rurais disseram: "Vou esperar para ver o que acontece." Veja bem, nada tinha acontecido ainda. A tarifa sequer foi implementada. Mas o dano já estava feito. Esse é o poder da incerteza. Ela não precisa se materializar para ser destrutiva. Ela age antes dos fatos. E aqui está o que quase ninguém entende. Você não precisa de uma crise real para colapsar um sistema. Basta a sensação de que uma crise está por vir. Agora pense no agricultor que precisa investir em um novo sistema de irrigação. No caminhoneiro que cogita trocar o motor da carreta. Na família que pensa em financiar um pequeno trator usado.
Quantas dessas decisões foram adiadas nas últimas semanas? Quantas vidas foram colocadas em pausa por uma frase de efeito? Porque, enquanto todos olham para as tarifas como um dado técnico, o verdadeiro impacto está na psicologia coletiva. É aqui que a John Deere joga um jogo que ninguém quer admitir que existe. Ela não confronta diretamente Trump. Ela não alimenta o fogo. E isso, por mais contraintuitivo que pareça, é exatamente o que lhe dá poder. Ela não entra no palco. Ela escolhe os bastidores. E enquanto isso, o ex-presidente continua apontando o dedo e dizendo: eles estão traindo a América. Mas afinal, quem está realmente traindo quem? Será que é a empresa que tenta manter sua competitividade em um ambiente cada vez mais hostil? Ou o político que coloca toda a economia sob risco só para manter sua narrativa eleitoral viva? Vamos inverter a pergunta. Se a Deere tivesse ido à imprensa para criticar Trump abertamente, o que teria acontecido? Provavelmente uma avalanche de ataques, boicotes, ameaças, uma polarização ainda maior. Mas a empresa escolheu evitar a tempestade e continua navegando. Não por covardia, mas por estratégia. Porque a nova lógica do poder não é gritar mais alto, é agir enquanto os outros gritam. E aqui surge o verdadeiro conflito desta parte da história. O sistema americano criou um ecossistema em que o barulho vale mais que a entrega. Enquanto a John Deere é massacrada por transferir parte da produção para o México, o Congresso está há mais de 18 meses sem aprovar um único projeto relevante de incentivo à produção agrícola doméstica. Enquanto se fala em patriotismo, milhões em subsídios estão congelados na burocracia. Enquanto se promete proteção, nenhuma medida concreta foi tomada para modernizar a infraestrutura logística rural. Quem, então, está realmente cuidando do interesse do povo? A resposta, novamente, é desconfortável. E talvez por isso ela seja evitada. Porque é muito mais fácil criar vilões caricatos do que admitir que a máquina estatal parou de funcionar. Mas voltemos à psicologia do medo. Ela não precisa de lógica. Ela só precisa de repetição. Você ouve: a Deere está abandonando os Estados Unidos. Depois ouve: ela está indo para o México. Depois: o trator vai dobrar de preço. Depois: estão vendendo a América. A partir daí, não importa mais se os dados mostram outra coisa. O estrago está feito. E aqui está a grande virada dessa parte da história. A guerra tarifária nem começou, mas a batalha pela percepção já foi vencida. Trump conseguiu colocar a Deere como inimiga público número 1 entre milhões de eleitores rurais. E a Deere, por sua vez, se manteve firme, porque ela não precisa vencer a guerra da opinião. Ela só precisa continuar viva e crescendo. E se a bomba não estivesse no que Trump disse, mas no que todos decidiram não dizer? E se o verdadeiro colapso da economia americana não fosse provocado por decisões erradas, mas por uma acumulação de hesitações? Por microescolhas feitas com medo, desinformação ou puro esgotamento? O nome disso não é crise, é implosão. E ela já começou. Você não verá essa manchete estampada nos jornais. Não há sirenes tocando. O chão não está tremendo. Mas ouça com atenção. Você vai perceber que algo está quebrando de dentro para fora. Vamos a uma história que quase ninguém contou. Outubro de 2024. Whitney, Nebraska. População: 76 habitantes. Uma comunidade invisível no mapa, mas um retrato perfeito da América rural. A loja Brown's Egg Supply existe desde 1952. 3 gerações. Tudo familiar. Eles vendem peças, fazem manutenção, alugam implementos, conhecem cada cliente pelo nome. Na última semana de setembro, o movimento caiu 70%. Na segunda semana de outubro, um dos funcionários foi dispensado. Na terceira, os Browns venderam um trator usado por metade do valor estimado porque o agricultor pagou à vista e prometeu comprar todas as peças futuras ali. Eles não fecharam, ainda não. Mas quando perguntados sobre o que está acontecendo, a resposta é um sussurro. As pessoas estão esperando para ver se vai piorar. Você entende o peso dessa frase? Não é mais sobre política. É sobre sobrevivência emocional. Enquanto Trump fala sobre tarifas como se fossem slogans de campanha, as pessoas estão parando de agir, parando de gastar, parando de investir. E com isso, o motor da economia para sem fazer barulho. A guerra tarifária de Trump nem começou formalmente, mas seu impacto psicológico já se espalhou como um incêndio sob as paredes de madeira do sistema agrícola. E isso não é teoria, é estatística. Segundo o relatório da American Farm Bureau Federation, 41% dos agricultores entrevistados em outubro de 2024 disseram estar postergando investimentos essenciais por medo de instabilidade política e comercial. Esse é o maior índice desde a crise do milho transgênico em 2013. De acordo com o levantamento da Ag Equipment Intelligence, as vendas de tratores médios e grandes caíram 18% no Centro-Oeste apenas nas últimas 5 semanas. E quer um detalhe ainda mais alarmante? Mais de 60% dos entrevistados não sabiam se a tarifa realmente havia sido aprovada. A percepção da ameaça já basta para mudar comportamentos reais. E isso nos leva ao ponto central desta parte.
O maior custo de uma guerra comercial não é a tarifa. É o medo que ela espalha antes mesmo de ser aplicada. Quantas dessas microdecisões se acumulam? Quantos mecânicos, vendedores, atendentes, caminhoneiros, analistas, contadores e agricultores estão esperando, recuando, se retraindo? E o que acontece com um sistema baseado no consumo, quando todos ao mesmo tempo param de consumir? Ele desaba. Mas, ironicamente, não com um estouro cinematográfico. Desaba como uma máquina que continua ligada, mas ninguém mais aperta os botões. Enquanto a opinião pública é alimentada com ideias fáceis, traição, protecionismo, soberania, o mercado opera com base em lógica, custo e confiança. E confiança, quando perde calor, não esfria, congela. Você acha a John Deere não está se posicionando? Ela segregou suas operações, modelos populares e de menor margem para o México. Linhas premium, que exigem confiança, manutenção e vínculo cultural nos Estados Unidos. Isso não é abandono, isso é cirurgia empresarial. Mas para quem se alimenta de discurso, essa sutileza é invisível. É nesse ambiente que o medo se torna estrutura. E quando o medo vira rotina, até as decisões certas parecem suspeitas. Quer outro dado inesperado? Segundo o levantamento do Iowa Business Council, entre os empresários de médio porte do setor agrícola, 72% afirmam que não sabem mais em quem confiar. Nem em empresas, nem em políticos, nem nos dados, nem nas instituições. Essa estatística é mais devastadora do que qualquer tarifa, porque quando a confiança desaparece, a governabilidade vai junto. E quando isso acontece, o que resta? Narrativas, personagens, culpados convenientes. E aí surge a parte mais perigosa da equação. Quando a verdade se torna incômoda demais para ser compreendida, a mentira se torna confortável o bastante para ser abraçada. É por isso que a John Deere será lembrada como símbolo de traição. E se você já tivesse perdido, mas ainda acha que está escolhendo? E se, enquanto você decide entre apoiar Trump ou defender a John Deere, a sua liberdade de escolha já tivesse sido diluída por um sistema que só oferece opções depois de eliminar as alternativas? É duro começar assim, mas essa parte da história não perdoa ilusões. Ela mostra o que acontece quando uma nação inteira é guiada pela emoção e não pela estratégia. Você já parou para pensar por que tudo parece mais caro ultimamente? Porque seu café da manhã custa 12% a mais do que há um ano, segundo o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ou porque você precisa trabalhar 2 horas a mais por semana só para manter o mesmo padrão de consumo básico que tinha em 2020? A resposta não está apenas em inflação global ou cadeias de suprimentos. A resposta está na decisão política de transformar a economia em guerra cultural. Está na substituição da diplomacia pelo confronto midiático. Está em discursos inflamados sobre traição, enquanto as prateleiras ficam mais vazias e os boletos mais cheios. Vamos sair um pouco das metáforas. No início de novembro de 2024, a Associação Nacional de Distribuidores Agrícolas lançou um relatório que deveria ter virado manchete, mas ninguém quis noticiar. 13% dos pequenos agricultores americanos estão considerando vender suas terras nos próximos 12 meses. Sabe por quê? Porque o custo de modernizar suas operações ultrapassou a capacidade de financiamento rural. Porque as taxas de juros subiram. Porque as máquinas subiram de preço. Porque a incerteza comercial tornou cada plano de expansão um risco. Mas o dado mais devastador vem no fim do relatório. 72% desses mesmos agricultores disseram que não confiam mais que o governo os representa. Você está entendendo o que isso significa? A base do sonho americano está em dúvida. Aqueles que alimentam o país, que sustentam comunidades, que passaram décadas acreditando na promessa da terra, agora querem sair do jogo. E aqui vai o maior choque. Isso não está acontecendo por causa da China, nem por causa do México, nem por causa da John Deere. Está acontecendo porque, em algum momento entre um comício e outro, o Estado decidiu que era mais lucrativo manipular a raiva do povo do que resolver seus problemas. E John Deere virou o vilão perfeito, grande, visível, verde, enraizada no campo, fácil de associar à ideia de traição, difícil de explicar em termos técnicos. Quer o exemplo definitivo? A empresa anunciou que, apesar de manter parte da produção nos Estados Unidos, vai intensificar sua presença no Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia e na Malásia, onde há incentivos fiscais, infraestrutura logística renovada e demanda crescente por mecanização rural. Imediatamente, uma enxurrada de comentários em redes sociais americanos explodiu. Eles abandonaram a gente. Nunca mais compro um trator verde. Tomara que falem tailandês quando precisarem de ajuda aqui. Mas o detalhe que ninguém percebeu é que essa expansão vai permitir que a empresa mantenha as fábricas americanas abertas. A operação internacional serve justamente para gerar caixa e manter competitividade, inclusive no território americano. É o que qualquer empresa inteligente faz num ambiente hostil. Protege a raiz deslocando os galhos. Mas quem quer ouvir isso?
Quem quer lidar com a complexidade de um sistema que obriga suas empresas a escolher entre colapso e sobrevivência? É mais fácil gritar, mais fácil apontar o dedo, mais fácil se sentir traído do que se sentir impotente. Mas é aí que você perde, porque enquanto você se envolve na briga emocional entre bons e maus, patriotas e traidores, as decisões reais estão sendo tomadas sem você. Essa parte é sobre a ilusão da escolha. Você acredita que está decidindo, mas a verdade é que o jogo já foi manipulado antes mesmo de você entrar no tabuleiro. Ninguém te contou que a Deere foi uma das únicas empresas americanas a manter parcerias estratégicas com universidades públicas durante o governo Trump para desenvolver tecnologias de baixo custo para a agricultura familiar. Ninguém te contou que, em 2023, a empresa lançou um programa de capacitação gratuito para jovens agricultores com foco em comunidades rurais pobres no Arkansas, Alabama e Novo México. Por quê? Porque essas notícias não vendem manchete, não inflamam a base, não criam o nós contra eles. E aqui está a verdade mais incômoda de todas. John Deere não é a exceção. Ela é só o primeiro teste. Se a opinião pública aceitar que a empresa é culpada, mesmo tendo seguido todas as regras do jogo, abre-se a temporada de caça a qualquer organização que recuse o espetáculo político. E o que vem depois disso? Censura econômica, boicotes orquestrados, a normalização da mentira em nome da emoção. Você já percebeu o que está em jogo? Não é apenas o preço da soja, ou a origem das peças de um trator. É o seu direito de viver em um país onde realidade e retórica não sejam inimigas. E se tudo isso não fosse apenas sobre política, economia ou tratores, mas sobre a sua capacidade de enxergar o que está sendo deliberadamente escondido? E então, voltamos a você. A pessoa que acorda cedo, paga impostos, tenta manter algum senso de normalidade no meio de um país que parece ter virado um reality show político. O que tudo isso tem a ver com a sua vida? Tudo, porque você está pagando mais caro por comida por causa de um discurso. Você está vendo empregos evaporarem por causa de uma bravata. Você está se sentindo confuso, irritado e exausto porque o sistema quer que você esteja assim. Quando tudo parece caos, quem vende respostas fáceis se torna rei. Mas esse é o truque. E como todo truque, ele só funciona enquanto você não entende como é feito. O maior impacto desse colapso não está no preço do trator nem no custo do pão. Ele está na desconexão entre o que você vive e o que te dizem para sentir. Você está frustrado, mas mandam você se orgulhar. Você está inseguro, mas dizem que está protegido. Você está pagando mais, mas juram que estão te defendendo. Isso tem um nome: gaslighting institucional. E no caso da John Deere, ele foi elevado à perfeição. A empresa que gera empregos, desenvolve tecnologia, exporta conhecimento e ainda tenta manter linhas nos Estados Unidos virou símbolo de traição porque não quis entrar no circo. E agora, mais uma pergunta que precisa ser feita. O que acontece com uma sociedade que pune quem pensa e recompensa quem grita sem pensar? Ela para de evoluir. Ela colapsa, não pela força de seus inimigos, mas pela incapacidade de aceitar complexidade. Esse é o ponto de ruptura. E talvez este seja também o ponto de virada. Porque entender o que está acontecendo é o primeiro passo. Mas o segundo, e mais importante, é se recusar a continuar sendo parte do jogo que você agora reconhece como manipulação. Você pode não mudar o sistema amanhã, mas você pode mudar a forma como se posiciona dentro dele. Você pode parar de compartilhar manchetes raivosas. Você pode questionar os heróis de plástico. Você pode exigir mais dos seus representantes do que slogans. E, acima de tudo, você pode deixar de aceitar a mentira porque ela é mais confortável do que a verdade. Essa série não foi sobre economia. Foi sobre escolhas invisíveis, aquelas que você faz quando se contenta com uma explicação que cabe em um tweet. E aqui vai a última provocação. Se até uma empresa centenária como a John Deere teve que mudar para sobreviver, por que você ainda insiste em acreditar que pode continuar do mesmo jeito e esperar resultados diferentes? A era do conforto acabou. O mundo está em movimento, e quem fica parado é esmagado pelo ritmo de quem já entendeu que o jogo mudou. Por isso, se você chegou até aqui, eu te agradeço. De verdade. Agora, com tudo isso em mente, te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal, comente, participe. Não porque eu preciso de números, mas porque nós precisamos construir espaços onde a verdade mesmo desconfortável ainda tenha valor. Cada like seu empurra um pouco mais essa conversa para fora da bolha. Cada comentário seu mostra que a lucidez ainda resiste. E cada nova inscrição é uma pequena prova de que a inteligência coletiva ainda tem chance. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue fazendo a pergunta: e se tudo que me disseram for só uma versão confortável da verdade? Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo.
Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.